Oi, pessoas! Hoje é dia 4 de março, é Dia Mundial da Obesidade, da prevenção da obesidade, do combate à obesidade. Combate é uma palavra bem forte, né? A gente vai já falar sobre isso. Mas o fato é que a gente tinha o dia 11 de outubro como um dia de combate à obesidade e que passou a ser dia 4 de março, hoje, num acordo firmado entre diversas associações, federações e órgãos que lidam com a obesidade. Então, esse vídeo tem um objetivo básico, né, de deixar uma reflexão para que a gente pense numa diferença básica entre obesidade e pessoa obesa. A gente já sabe que a obesidade é uma doença com CID, inclusive, CID de Classificação Internacional das Doenças, né, o CID-10, e que se caracteriza por um acúmulo de gordura no corpo, né, e que tem acometido um número cada vez maior de pessoas, né, uma doença que acomete cada ano mais pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, e que além dela ser doença, ela também é considerada fator de risco para outras doenças, né, como diabetes, hipertensão e câncer, AVC, outras doenças. E junto com outras doenças, ela também dá origem a outra doença, que é a síndrome metabólica. Então, assim, tendo em vista essa potencialidade de adoecimento, de morte, de comorbidades, é que a gente pensa como é importante discutir a questão da obesidade. No entanto, pensar nessa importância de entender que a obesidade é doença, a gente convive junto com isso com algo que está bem comum, a gente escuta bastante, que se chama gordofobia. Ou seja, é quando as pessoas começam a, no lugar de combater, e a palavra é essa, é combate, é forte e dura mesmo, não combate a obesidade, combate as pessoas que têm obesidade. E aí, gente, é um combate diário de verdade, né? As pessoas saem na rua achando que opinar sobre o corpo alheio vai ajudar o indivíduo a emagrecer. Eu não sei de onde tiraram isso, mas as pessoas fazem isso. Então, quando a gente ridiculariza uma pessoa que está acima do peso, quando a gente opina sobre esse corpo alheio, quando a gente valoriza magreza ou eutrofia como um sinal de sucesso, a gente não está combatendo a obesidade. A gente está causando sofrimento em alguém. A gente está cutucando uma ferida. Aí você pode dizer, não, tem pessoas que estão acima do peso, são bem resolvidas. Que bom, ótimo. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, ficar vigiando o corpo alheio é algo que não ajuda no combate à obesidade, a melhorar esses índices dessa doença que pode acelerar, né, tanto uma vida com qualidade ruim, quanto acelerar a morte de pessoas. Então, a gente teve hoje a publicação, né, em comemoração, no dia 4 de março, foi publicado um artigo na Natural Medicine, que publicou um consenso, na verdade, internacional pelo fim do estigma ligado ao excesso de peso. E ele foi assinado por mais de 100 instituições, incluindo uma nossa aqui brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E o que é que tem lá, né? Após uma extensa revisão de estudos, os 36 autores que estão envolvidos na escrita desse artigo, eles constataram que o preconceito compromete a saúde de pessoas que estão acima do peso e, pior, dificulta o acesso a medicamentos e tratamentos. Então, o artigo traz que a gordofobia, ela contribui, inclusive, para os altos índices de obesidade no planeta. Tem alguns dados, né, dessa revisão, indica que a gordofobia é uma prática constante em todo o mundo. E que entre adultos obesos, de 19% a 42% sofrem discriminação por conta do peso. E as taxas são ainda mais altas entre mulheres e aquelas com maior índice de massa corporal, o tal do IMC. Já ouviu falar no IMC? IMC é uma forma de classificar se o indivíduo está com peso numa adequação ou não, né? Se está
num peso dentro das taxas, dentro dos valores que se espera, bem simples que todo mundo já conhece, né? Pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Se der mais de 30, então você pode ser classificado como uma pessoa que está com obesidade. E aí é importante você procurar profissionais de saúde para te ajudar nesse processo de entendimento do teu corpo, do teu peso e como se relacionar com o alimento. Nutricionista é um profissional importantíssimo. Então o artigo traz isso, né? Traz essa relação da gordofobia com as pioras dos índices de obesidade. E traz, né, que isso se reflete principalmente no bem-estar mental. Então, a gordofobia, ela está associada a sintomas depressivos, altos índices de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, estresse, uso de drogas e compulsão alimentar. Então, o artigo ainda tem um destaque lá que nas crianças esse efeito é potencialmente pior devido ao bullying. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso, né? O bullying de quando eu sofri, quando eu era criança obesa, o tanto que eu já escutei. E assim, comparado a adolescentes magros, os que têm excesso de peso são significativamente mais propensos a passar por isolamento social e a desenvolver transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão. Então, esse documento publicado hoje, né, numa revista conceituada, traz uma série de medidas, né, para todas as esferas da sociedade, com o objetivo de acabar com o estigma e assim enfrentar a obesidade sem cair na gordofobia, né? Porque a gente já entendeu que obesidade é uma coisa e pessoa obesa é outra. E aí eu vou compartilhar com vocês as táticas que esse artigo científico publicado hoje traz. Ele traz algumas táticas para que a gente combata a obesidade e se livre da gordofobia. Então, a primeira tática que ele traz é educar a população, e isso é consenso, né? A gente já entendeu. E quando a gente fala de educar a população, é trazer conhecimento que seja acessível à população. Então, uma comunicação consciente, uma comunicação responsável, uma comunicação que realmente atinja as pessoas e que elas entendam sobre o que é isso, sobre esse alimento, né? É muito comum a gente ver as pessoas que estão acima do peso, que estão querendo emagrecer, que estão, né, na necessidade de perder peso, fazer qualquer tipo de coisa para emagrecer, né? Entrar em qualquer desafio, tomar chá, enfim. Se a gente consegue educar a população para essas questões, a gente reduz um pouco essa ânsia por um emagrecimento rápido que não é saudável. Outra tática que o artigo traz é a melhoria na formação dos profissionais de saúde. Então, é muito importante, ele traz algumas referências de autores de pesquisas que mostram que pessoas que estão acima do peso, que procuram profissionais, muitas vezes, os estudos mostram que não saem dessas consultas melhor do que entraram. Então, a gente precisa trabalhar melhor a formação dos profissionais que trabalham com os processos de emagrecimento, que trabalham com a questão da obesidade na saúde, para que a abordagem realmente seja algo que contribua com o indivíduo e não que o piore. Outra tática que o artigo traz é a mudança na infraestrutura dos consultórios e hospitais. Não adianta falar tanto em obesidade, a gente não tem uma cadeira que suporte uma pessoa obesa. A gente não tem um elevador que consiga levar o indivíduo obeso de um andar para o outro, né? Essa é outra tática. O artigo também traz o incentivo à pesquisa como tática de combate à obesidade e de trabalhar, de eliminar a gordofobia. E aí, gente, quanto mais pesquisa, quanto mais ciência, quanto mais a gente estuda sobre o tema, mais a gente tem a possibilidade de entender e dialogar melhor com ele. Então aqui vai a necessidade cada vez mais de se investir em pesquisa científica. Universidades são os locais onde se faz ciência, onde se pesquisa, onde se estuda. Então a gente precisa de investimento nesses espaços. E para estudar a obesidade não só no seu âmbito biológico, né, que tem, né, as questões da genética do corpo, mas as questões também que envolvem o emocional, psicológico, questões sociais, políticas, culturais, porque a obesidade envolve tudo isso. A gente precisa de pesquisa, a gente precisa de investimento para saber lidar com esse problema de saúde pública, né?
E também o artigo traz como tática a criação de leis. E é super importante, né? Eu acrescento aqui a ideia das políticas públicas de combate à obesidade, as políticas públicas de incentivo a uma vida mais saudável. Pensa, Vanille, política também, tudo é política para tu. Com certeza, né? Pensa aí se a gente tem políticas de alimentação e nutrição nos espaços das escolas, por exemplo, né? A política de alimentação escolar é importantíssima para que uma criança tenha acesso a uma alimentação de qualidade. Por falar em criança, né? Criança é a fase da vida muito importante para a gente estar pensando sobre as questões relacionadas a hábitos alimentares, porque é quando a gente está construindo os nossos hábitos. Se você consegue fazer uma criança entender sobre alimentação, conhecer sobre alimento, ela vai fazer escolhas mais adequadas e provavelmente ela tem uma chance muito maior de ser um adulto mais saudável do que uma criança que não recebe esse tipo de informação. A gente tem muito recentemente políticas importantes, né? Estratégias legislativas importantes, como por exemplo o banimento da gordura trans dos alimentos industrializados. Pensa que isso colabora com a redução, né, da obesidade. A gente está numa tentativa aí de rotulagem de alimentos, né? É importante que os alimentos tragam rótulos que informem a população o que é que tem ali. Você já leu o rótulo? Tem hora que você não entende nada. A gente que é da área às vezes não entende o que está falando. Imagina a população em geral. Então, discutir rotulagem de alimentos é muito importante para essas ações de obesidade, de combate à obesidade. Então, tudo isso tem, né, influência. E eu queria encerrar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre mim, sobre o meu relato, já que o canal se propõe a isso, né? Então, eu sou nutricionista, sou formada em nutrição, sou professora de nutrição. Estou fazendo doutorado agora numa temática que envolve a nutrição. E estou com IMC acima de 30. Que louco, né? Você sabe o que é que isso significa? Muita coisa. Significa muita dor. Significa, às vezes, pensar 2 vezes se sai de casa ou não. Significa uma angústia em escolher a roupa. Significa em lágrimas em provadores de muitas lojas, quando o número já não vai mais cabendo, quando você não cabe mais de um 42, quando você já não está cabendo direito num 44. Isso significa muito. Mas será que significa que eu não sei sobre obesidade? Que eu sou uma péssima nutricionista? Que eu não sou uma boa professora? Que eu preciso estudar muito mais obesidade? Eu preciso, todo mundo precisa. Mas será que isso significa conhecimento, sucesso? O fato de eu não estar com o peso classificado no IMC como adequado, como eutrófico? Nos últimos tempos eu tenho ouvido frases que não só não ajudam, né, a emagrecer, como machucam, né? Não é fácil você estar num lugar e ouvir assim: menina, olha o que eu já ouvi. Vanille, mulher, tu é bonita, mas tu já foi muito mais bonita. Porque, né, esse peso, mulher, vê esse peso aí, né? Porque não tá legal não. Vanille, mulher, tu não está sabendo fazer dieta pra tu, não, é? Pelo amor de Deus, Vanille, como é que você chegou nesse estado? Essa frase eu nunca vou esquecer, né? Porque foi de uma pessoa que entende sobre nutrição, inclusive, né? Vanille, como você chegou nesse estado? Se você não entende, cada vez que você diz isso a mim ou a qualquer outra pessoa, você não ajuda em nada. Você não contribui em nada, você não agrega em nada de saúde ou de nada para a pessoa. O que você consegue fazer é ferir. O que você consegue fazer é trazer dor a uma pessoa, a mim, que estou agora num processo de tentativa de emagrecimento novamente, né? Tentar cuidar de encontrar outras vertentes de como atuar sobre esse peso. Então você não me ajuda, cara. Você não ajuda em nada em criticar o corpo, em dar frases e palavras como estas. Então, eu queria que você refletisse agora, todas as vezes que você for falar, que você encontrar uma pessoa que você acha que está acima do peso, né, que você acha que está em obesidade ou que precisa perder peso,
Guarda a tua percepção para você e incentiva essa pessoa nas qualidades que ela tem. Porque pensa, o ser humano, ele não é uma bola de gordura. Ele não só tem um corpo, ele não só tem peso para se preocupar. O ser humano tem outras questões muito importantes que podem e devem ser valorizadas em detrimento dessa fixação no corpo alheio. Por fim, né? O fim era a história, como eu já tinha dito, mas a ABESO, ela está fazendo uma campanha. A ABESO é a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica. E ela está trazendo uma campanha bem bacana de respeito ao indivíduo obeso. E ela traz assim, respeitar é não prometer dieta milagrosa. Respeitar é preparar os profissionais da saúde. Respeitar é parar de culpar quem tem essa doença. E eu encerro o vídeo acrescentando a minha frase. Respeitar é considerar que mesmo sabendo que a obesidade é uma doença, o indivíduo que a carrega no corpo é um ser humano, cheio de qualidades, de defeitos, de sonhos, de fracassos, de sucessos, cheios de vida, assim como você é. Respeitar é não aprisionar e qualificar um ser humano pelo seu peso. Boa semana!